E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Eu vou agora mostrar para vocês como criar um programinha em Shell que vai usar os dados de um arquivo de texto base e vai conseguir fazer a seleção de alguns dados desse arquivo de texto base, ok? Primeiro, eu já deixei pronto aqui, se vocês derem um ls, vocês vão ver que já tem um arquivinho ali chamado dados.txt, né? Vou até dar um ls um pouco mais para baixo aqui e vou mostrar aqui com a setinha que tem aqui um arquivo dados.txt. Vamos dar uma olhada no que tem nesse arquivo. Vou dar o comando cat espaço dados.txt. E vocês podem observar que os dados desse arquivo são registros, né, de pessoas, nomes de pessoas, idade, profissão, cidade, né? Então, são dados de pessoas separados por vírgula e espaço, nessa ordem, né? Nome, idade, profissão e a cidade, ok? E como seria, de repente, para que a gente imaginasse um programa que pegasse só ali a idade, que está na segunda coluna, né? Eu vou lançar mão de uma linguagem intrínseca ao Shell, ao terminal de comandos do Linux, para fazer isso. Depois nós vamos ver como é que nós associamos um programa em Shell a outras linguagens, ok? Então, eu estou limpando a tela aqui. Eu vou criar um programa novo. Eu vou dar um nano, vou dar um ls aqui só para a gente ver que só tem um arquivo ali, né, dados.txt. Eu vou criar um arquivo novo, nano espaço -l, digamos, vou chamar aqui de exibe idades.sh, vou imaginar isso, nano espaço -l espaço exibe idades.sh, ok? Eu vou dar um enter. O Nano é um editor de textos, né? Ele vai criar um arquivo novo e eu vou colocar as linhas aí do programa. O programa é Shell Script, basicamente você coloca as linhas que você quer que ele execute na sequência, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. É uma linguagem procedural. A primeira linha, vou colocar lá, jogo da velha, exclamação, /bin, /bash, simplesmente é uma declaração padrão que diz que os nossos programas vão ler a partir do bash. No bash é um interpretador de comandos. Vocês não precisam se preocupar muito com a teoria por trás disso, mas prestem bem atenção na forma de escrita. Jogo da velha, exclamação, /bin, /bash. Eu vou fazer sem comentários hoje, eu vou direto para o assunto, ok? Vou criar uma variável chamada arquivo, e vou dizer que ela vai receber, entre apóstrofes, um caminho, né? Até o arquivo dados.txt. Eu vou colocar simplesmente dados.txt, mas depois nós vamos ter que corrigir isso e colocar o caminho completo, tá? Não é uma boa prática colocar só o nome do arquivo, só porque ele está no mesmo diretório que você está fazendo o programa. O ideal seria colocar o caminho completo. Depois nós vamos corrigir isso. Ok? E vou lançar a mão de um comando. O comando é o AWK. Então, você faz assim, AWK, espaço, AWK, ele é uma espécie de streaming manager, né? Ele consegue gerenciar streamings. Aqui é AWK, infelizmente vai ficar numa cor escura. Eu coloquei aqui entre aspas, só para vocês darem uma olhadinha, porque ele muda de cor aí no Nano, né? Mas na verdade eu vou ter que tirar essas aspas, então ele vai voltar
para uma cor aí que vai ficar ruinzinha de ver, mas vocês melhorem aí o brilho da tela de vocês para tentar resolver isso. AWK, espaço, um parâmetro "-f" maiúsculo. Esse parâmetro vai definir para nós um delimitador, estou dando espaço, apóstrofe, vírgula, espaço, apóstrofe. O que está acontecendo aqui? Ele está definindo que o separador de campos vai ser vírgula, espaço, ok? Aí vocês vão definir entre apóstrofes, eu dei um espaço e coloquei mais um apóstrofe, né? E vou definir o seguinte, vou colocar aqui entre chaves, se, if, né? Entre parênteses, NR maior que 1, number of house, né? House é linha, né? ROW. Se o número de linhas for maior que 1, print, né? Print, ele vai mostrar na tela, cifrão 2. Cifrão 2 é a segunda coluna, ok? Lembrando que na segunda coluna está a idade, né? Estou fechando chaves, estou fechando apóstrofe, estou colocando entre aspas duplas, precisa ser entre aspas duplas, porque quando você faz chamada de variável de um programa em shell, você precisa fazê-lo com aspas duplas e não aspas simples. Vou colocar lá cifrão arquivo, ok? Que é o nome da variável que tem lá a chamada do arquivo ali em cima na linha 2, né? Vou dar um end, espaço, pipeline, espaço, more. Essa jogada de pipeline, esse símbolo gráfico aqui, é o pipeline, ele vai fazer com que a saída do comando anterior, que é esse comando aqui, né, o AWK com todos esses parâmetros, vai servir de entrada para o próximo comando, que é o more. O more ele é um comando de paginação. O que ele faz? A saída, quando ela enche a tela, ela para, né? Porque se ocupar muito espaço, então ele para, dá tempo de você ver e depois você pode apertar a tecla espaço para seguir, né? Com a listagem. Isso se o arquivo dados.txt for muito grande. Se ele não for muito grande, então isso não seria nem necessário, mas eu estou me prevenindo. Eu vou dar um Ctrl+O e Enter aqui, então salvou o arquivo. Eu vou dar um Ctrl+X, eu saí do Nano, deixa eu dar um Yes aqui, porque ele não salvou, afinal de contas. Ele não tinha salvado, não sei porquê, eu dei Yes para ele salvar. Ele deve ter salvado agora. Eu vou dar um LS, o arquivo está lá, exibidades.sh, está lá o arquivo, né? Eu vou dar um comando, deixa eu dar um clear aqui, para limpar a tela. Vou dar um comando cat espaço exibidades.sh e ele vai mostrar o conteúdo do arquivo para mim. O comando cat faz isso, eu estou vendo que está lá gravado direitinho. E eu vou precisar tornar este arquivo executável. Os programas em shell, para se tornarem programas de fato, eles precisam se tornar executáveis. Para fazer isso, você vai dar o comando chmod, é o comando que muda as permissões de um arquivo. Você vai dizer que todos os tipos de usuário, UGO, ou seja, U de user, que é o dono, G de group, que é o grupo dono, e O de others, que são os outros, vão ter o direito de execução também. Execução você vai acrescentar, por isso mais X de execução. E você vai colocar aí o exibidades.sh, ok? Vou dar um Enter aqui, depois vou dar um LS, você vai ver que ele até mudou de cor, né? Ficou lá exibidades.sh, ele até muda de cor, né? Muito interessante. Se você der um LS, espaço, "-L", você está fazendo essa listagem com detalhes, então você vê que lá nos parâmetros das permissões, o arquivo exibidades.sh teve o X acrescentado, né, em todos os níveis de usuário. Depois nós podemos estudar melhor essas permissões aqui, mas ele, de fato, agora é um programa executável em shell. Vou tentar colocá-lo para rodar. Para colocar para rodar, uma das formas é você colocar //
e o nome do arquivo, exibidades.sh. Eu vou dar um Enter aqui, ver se funciona. E olha só que bacana que aconteceu, né? Ele está mostrando aí todas as idades, está mostrando aí somente as idades do arquivo. Ele consegue fazer um filtro, ele corta lá todos os outros dados e está mostrando para nós apenas aquela segunda coluna, né? Com base no separador, vírgula, espaço, né? Eu vou apertar a barra de espaço aqui do meu teclado, ele continua a listagem, e ele mostrou até o fim, e aí a gente consegue ver aí todas as idades, né? Muito interessante. Isso aqui vai ser muito bacana para que a gente faça uma boa mineração de dados. Eu gostaria que vocês tentassem fazer esse programa aí na máquina de vocês. Até daqui a pouco, pessoal. Um abraço. Valeu. Uhum.